Olá pessoal, boa tarde. Nós tivemos aí uns dias sem aula, né? Estamos preparando aí a previsão da nossa avaliação para a próxima semana. E então, para não perder muito tempo, né? Para a disciplina não ficar muito tempo parada, eu estou fazendo essa aula aqui. Como ela é bastante teórica, então eu acho que ela dá para ser aproveitada dessa forma, né? Da forma remota. Eu vou fazer essa gravação e vou disponibilizá-la para vocês lá no YouTube, tá? Então, essa aula se refere ao conteúdo de uma avaliação seguinte, né? Não dessa nossa próxima avaliação. Ok, então vamos já para o conteúdo e qualquer outra dúvida a gente pode discutir depois. Eu quero falar então para vocês, então já de uma mudança de metodologia, já que nós vamos começar a fazer a partir desse capítulo, né? Vamos iniciar então o capítulo 6, que fala então do cálculo variacional. E a partir desse cálculo, então, nós vamos estabelecer uma nova metodologia de tratamento da dinâmica do movimento dos objetos, tá? Diferente da metodologia abordada por Newton, né? Então, é diferente da formulação newtoniana, o que não diminui o mérito de Newton, né? O que não diminui a formulação newtoniana, mas é uma formulação complementar à física, né? Então tá, o cálculo variacional, o cálculo de variações. Nós vamos falar então nesse capítulo bastante de matemática, né? Essa ferramenta matemática do cálculo variacional que nós vamos introduzir nesse capítulo, para no próximo capítulo, no capítulo 7, então, e aí sim voltar a falar um pouco de física com maior ênfase, né? Veja só as perguntas que motivaram o desenvolvimento desse cálculo variacional. As perguntas que se faziam, que deram origem a essa ferramenta matemática, eram dessa natureza, né? Qual trajetória representa a menor distância entre dois pontos? Né? Talvez vocês estejam pensando que é uma reta, né? Mas nem sempre é uma reta, né? Depende também de que tipo de superfície nós estamos falando, né? Por exemplo, qual trajetória representa a menor distância entre dois pontos sobre uma superfície cônica, ou sobre uma superfície esférica, ou sobre qualquer outro tipo de topologia, né? Então, a distância entre dois pontos, a menor distância entre dois pontos, né, não é algo trivial assim, né? Qual a trajetória percorrida pela luz para ir do ponto A até o B passando pelo espelho, né? Imagina que você tem um laser e você, partindo aqui do ponto A, quer que o laser chegue aqui no olho da outra pessoa, passando pelo espelho, né? Então, enfim, né? Existe um ponto aqui nesse espelho que você incidindo sobre ele, né? E esse feixe vai ser refletido na direção do olho dessa pessoa. Isso já está bem conhecido, né? Vocês já sabem que esse ponto é aquele tal que o ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo da luz refletida, né? E também nesse caso coincide com a menor trajetória. Coincide com a menor trajetória. Então, será que a luz se propaga para ir de um ponto ao outro sempre pela menor trajetória?
ou não, né? Enfim, por que que ela não escolhe esse caminho aqui? Ou por que que ela escolhe esse caminho e não o outro caminho? Existe um fundamento, uma lei física, né? Que, que está por trás dessa razão, né? Ah, quem primeiro visualizou uma lei física aqui, né, por trás do comportamento da trajetória da luz, veio do princípio de Fermat, né, que a luz se propaga pelo caminho de menor tempo e não pelo caminho mais curto. Mas o princípio de Fermat, né, é relativo somente à ótica, né, somente à propagação da luz, né? E a formulação a lei física que nós vamos estabelecer aqui, né, até no próximo capítulo, né, é mais geral ainda, né, é geral para toda a física, inclusive para a ótica, inclusive para a trajetória da luz. Olha só uma outra pergunta. Por qual trajetória uma partícula se desloca do ponto A até o ponto B no menor tempo? Uma partícula aqui do ponto A até o ponto B, né? A partícula está sujeita à aceleração da gravidade, né? A aceleração da gravidade verticalmente para baixo aqui, né? A partícula chegaria no ponto B mais rapidamente por uma linha reta ou por uma linha curva? A resposta a esses tipos de problema resulta em determinar uma função que maximiza ou minimiza uma outra função. Talvez vocês estejam pensando que já viram problemas dessa natureza, né? Quando vocês estudaram lá no cálculo máximos e mínimos, né, de funções. Mas aqui é um pouco diferente. Quando vocês estudaram máximos e mínimos de funções, vocês tinham como resposta um valor, né? No ponto x igual a tal valor, você tem um máximo da função, ou você tem um mínimo, né? Você tem um extremo da função. No ponto x, você tem um extremo. Agora aqui, nessas nossas fórmulas, nesses problemas, não, né? A resposta não é um ponto. A resposta é uma função. Que função? A função pode ser a equação de uma reta, né? Ou pode ser a equação de uma parábola, ou a equação de uma outra curva aqui qualquer. Uma função. As provocações para as formulações de problemas vieram principalmente da mecânica, posição, tempo e trajetória, óptica geométrica e formulações puramente matemáticas. A teoria física resultante destas formulações, no entanto, possui abrangência em todas as áreas básicas da física. Veja aqui alguns exemplos de máximos e mínimos, né? Cálculos de extremos, que acredito que vocês tenham feito, né? Lá no cálculo básico que vocês fizeram aí no início do curso. Eu acredito que vocês devem ter feito cálculos dessa natureza aqui, vejam só. Dada uma folha de papelão de área A, essa folha aqui, né, tem essa área A, tem lados A e B, que pode ser dobrada na forma de uma caixa aberta, que comporta um certo volume, né? Ela pode ser dobrada nas suas bordas, né, e ela vai comportar um certo volume aqui no interior dela, né, uma caixa aberta. Como deve ser dobrada para comportar o maior volume possível? Então, isso daqui, você tem que estabelecer uma função aqui, né, para o volume, né, vai ter volume, vai ser em função dessas alturas aqui, né, alguma coisa dessa natureza, e você vai fazer a derivada primeira, né, igualar a zero e vai encontrar os extremos. Para que ângulo de lançamento o alcance será maior?
será máximo? Em que ponto da trajetória a energia cinética será máxima? Ache a área do maior triângulo, do maior retângulo, mas poderia ser triângulo também, eu acho. Não sei. Ache a área do maior retângulo que possa ser inscrito numa circunferência de raio R. Então veja que para todas essas perguntas, né, você tem uma função que relaciona ali as variáveis que estão no problema. E você vai derivar ela, a derivada primeira igual a zero, e vai encontrar um valor, né? O maior volume, ou é o ângulo, ou é o ponto, ou é a área. Diferente dos problemas que nós estamos formulando agora, tá? Onde a resposta será uma função. Vamos fazer uma revisão aqui então, né? Disso que vocês estudaram lá no cálculo, né? Extremos em funções. Como que vocês calculavam os extremos, né? Nós já fizemos esse cálculo, né, no capítulo anterior lá, quando estudamos energia potencial, você tinha que calcular os extremos também, né? Os pontos de máximos ou aqui o mínimo, né, na verdade, representava um ponto de estabilidade, né? E o máximo representava um ponto de instabilidade. Um ponto de mínimo estável e um ponto de máximo instável. Não lembro mais o nome que nós demos corretamente. Enfim, e aí tinha que fazer a derivada segunda ainda, né, para determinar se era um máximo ou se era um mínimo, né? Então a derivada primeira, ela determina somente que é um extremo, né? Ou uma outra coisa lá que a gente não precisa comentar agora. Porém, se a gente fosse a derivada primeira, né, já é um método utilizado para esse fim, né? Mas o que isso significa, né? Se a gente fosse utilizar um programa, se a gente fosse programar um software para calcular a derivada primeira, nós faríamos diferente. Se o software que a gente for utilizar, ele não saiba derivar, nós teríamos que fazer diferente. Porque a derivada representa, como nós já vimos, né, quando a reta tangente é nula, né? Bom, veja só como que nós faríamos aqui, ó. Veja só nessa figura. Aqui nós temos uma função y de x, y função de x, e nós não sabemos se tem extremos e se tem extremos, onde é extremos, onde que é, onde que não é. Primeiro, mas nós sabemos o seguinte, se nós damos um valor x, essa função retorna um valor y de x. Então o que nós fazemos? Nós calculamos a y de x e calculamos a y de x mais dx, que é esse ponto aqui, né, para um dx bem pequeno, né? Nós vamos fazer ponto a ponto, né, dessa função aqui, né? Só que em passos pequenos, né? Já que o computador pode fazer isso muito rapidamente, né? Nós vamos fazer isso de ponto a ponto em intervalos muito pequenos, em passos muito pequenos. O dy, cadê? Tá aqui, né? O dy é como o ΔY, né? É o y final menos o y inicial. Nesse caso aqui, ó, em x, nós estamos indo da esquerda para a direita, né? Nós estamos indo da esquerda para a direita. Então, aqui é o x, aqui é o y inicial, que corresponde à posição x inicial, e aqui o y final, que corresponde à posição x final. Então, o dy é y de x mais dx menos y de x. Né? E nesse caso aqui, para esse exemplo, ele seria positivo.
Só para esse exemplo aqui, né? Então você vai fazendo isso ponto a ponto, ponto a ponto, ponto a ponto, né? E aqui esse dx é positivo, maior do que zero. Aqui ele vai ser positivo, maior do que zero, mas já um pouco menor do que aqui, né? Até chegar a um ponto em que você calcula o dy e ele vai dar zero, né? Porque o y de x vai ser igual ao y de x mais dx. O y final vai ser igual ao y inicial. Significa que o dy é igual a zero. Você está vendo? Sem falar em derivadas, sem falar em derivada primeira, derivada segunda, a gente consegue programar um computador para encontrar os extremos. Basta ele fazer esse cálculo aqui, que está aqui, ó, dy é igual a y de x mais dx menos y de x. Coloca ali algumas condições, né? Enquanto o dy for diferente de zero, né? Vai fazendo esses cálculos, vai aumentando os passos aqui, né? X mais dx. Quando dy for igual a zero, né? Esse ponto x corresponde a um extremo da função aqui. Ok? Poderia ter explicado nessa figura maior aqui. O que tinha de texto aqui? Ok. Então já explicamos aqui. Portanto, encontrar um extremo de uma função significa encontrar dy igual a zero, né? O que nós fizemos lá de fazer a derivada primeira e igualar a zero é a mesma coisa de fazer isso daqui, né? Encontrar o dy igual a zero. Vamos fazer aqui uma expansão em séries de Taylor. O que tem aqui depois? Tá. Vamos fazer aqui uma expansão em séries de Taylor, né? Da função y de x mais dx. Essa aqui é a forma geral da expansão em séries de Taylor, né? Em torno do ponto x0, que é igual a f de x0, né? Mais o h que é uma constante, vezes a derivada primeira de f de x0, mais h ao quadrado dividido por 2 fatorial, vezes a derivada segunda no ponto x0, tarará, 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 né? E assim vai. Para a função y de x mais dx, né, você faz aqui as comparações. O x0 representa o x, o h representa o dx e o f representa y. Então vai ficar y de x mais dx no lugar do h, y' mais dx ao quadrado, tarará, mais dx ao cubo, tarará e tarará. Para dx pequeno, né, a função pode ser aproximada para termos até a primeira ordem. Então nós desprezamos os termos quadráticos, né, aqui em dx e os termos superiores. De forma que o y de x mais dx pode ser aproximado por y mais dx y'. E aí o y vai para o outro lado da igualdade, fica y de x dx menos y dx y'. E aqui, esse numerador aqui, ó, é o y final menos o y inicial, que é o dy, que nós vimos aqui no item, na figura anterior. Então, dy é dx vezes a derivada primeira, certo? Como o dx é diferente de zero, né? O dx, pela definição aqui, né, é sempre diferente de zero.
para ir de x para um valor maior do que x inicial, né, nós temos que dar um valor positivo maior do que zero aqui, né? Como dx é diferente de zero, então encontrar dy igual a zero significa que y' tem que ser zero. Se o lado esquerdo aqui, se nós colocamos a condição, né, essa condição aqui que nós queremos encontrar, né, é só uma revisão ainda, né? Se nós colocamos essa condição aqui, dy igual a zero, então o lado direito aqui tem que ser igual a zero. Esse produto aqui, ó, entre dx e y' tem que ser nulo também. Só que, por definição, o dx é diferente de zero. Então, por consequência, y' é que deve ser nulo. Ou seja, a derivada primeira seja igual a zero, né? Então, para encontrar um extremo, você pode adotar esse método aqui, né, em um computador, utilizando o computador para encontrar o dy igual a zero. Ou você pode adotar este método, que encontrar um extremo é a mesma coisa que igualar a derivada primeira igual a zero. Certo? Ok. Então aqui finalizamos essa revisão. Agora voltamos a falar então sobre o cálculo variacional, né? E eu quero começar com um exemplo então, para vocês perceberem a diferença. Qual a trajetória de menor distância entre dois pontos, né? No plano euclidiano, né? No plano, né? Ou nesse espaço cartesiano, né? A menor trajetória será uma reta, né? Então, nós sabemos que a resposta aqui deve ser uma reta. Então, vamos começar com alguma coisa aqui que não seja uma reta, só para ter uma função genérica, né? E depois a gente pode chegar no resultado da reta. Primeiramente, representamos a trajetória entre os pontos A e B por uma função y qualquer, essa função que está aqui. Seja S a distância total, então um pequeno elemento de distância será ds, que pode ser escrito como... Será que ficou muito pequeno aí para vocês? Né? Então veja, a distância total entre A e B é S. Um elemento aqui, ó, do caminho, né, de caminho, é ds, um elemento bem pequeno. Em termos de x e y, né, a gente vê que esse elemento ds, que pode ser aproximado, como ele é muito pequeno, pode ser aproximado por um caminho reto, né, por uma linha reta, que tem componentes de x, essa componente, e tem essa componente de y. Portanto, pode ser escrito em termos de um triângulo retângulo, né, onde ds é a hipotenusa, né, dx e dy, então são os catetos. Então veja, escrevendo esse ds aqui em termos de dx e dy, né, na forma desse triângulo retângulo, nós podemos escrever o ds como dx ao quadrado mais dy ao quadrado, raiz quadrada de tudo isso. Colocamos aqui, ó, um dx em evidência, esse dx quadrado aqui, ó, ficou em evidência. Se ele multiplicar novamente aqui os dois termos, a gente volta na formulação anterior. Cancelou com a raiz quadrada, o dx saiu para fora da raiz quadrada. E y' é a derivada primeira aqui de y, né?
dy dx y' ao quadrado. Então, integrando aqui os dois lados dessa igualdade, nós temos a distância total, que é a integral de a até b da raiz quadrada de 1 mais a derivada primeira de y dx. Para cada trajetória y, podemos calcular a distância total, né? Independentemente de se a trajetória é maior ou menor, né? Para qualquer função que a gente colocar aqui, y, né, e depois fazer a sua derivada, nós podemos calcular a trajetória por essa integral aqui. A distância total, né? Nós podemos calcular a distância total aqui. A distância total S é função da derivada primeira, tá vendo? A distância S vai ser função de S de y'. Este problema trata-se de um problema de extremos. Encontrar y de x que minimize a função S, que é a distância. Para isso, vamos fazer pequenas variações em y de x para y de x, mais uma pequena variação numa função aqui. Análogo ao que nós fazíamos aqui, ó, né? Nós fizemos pequenas variações em x para x mais dx. E avaliamos aqui o resultado na função y de x. Aqui nós vamos fazer uma variação na função y, que ela vai de y para y de x e mais uma pequena variação. Então, aqui, ó, nós temos a primeira, vamos supor, a primeira tentativa, né? Aqui também nós tivemos que escolher um primeiro x, né? Um primeiro valor de x. E aqui nós escolhemos uma primeira tentativa, uma função qualquer. Para a gente saber se essa função qualquer que nós escolhemos é a menor função ou é a maior função, ou é a função que dá um menor valor de S ou o maior valor de S, o que nós temos que fazer? Escolher uma outra função, calcular o valor de S e comparar com o valor anterior. É isso que nós queremos fazer. Então, essa outra função aqui, né, vai ser uma outra função y de x com um pequeno desvio da função primeira. Com um pequeno desvio. E nós avaliamos a distância. Será que aumentou, diminuiu, aumentou ou diminuiu a distância? Ó, seja S1 a distância correspondente à trajetória y de x, a primeira aqui, né? Então, S1 é igual a uma integral de a até b, né? Isso aqui de y' tá ao quadrado. Aí, para essa outra trajetória, vamos chamar de S2. E S2 vai ser, então, a integral de a até b de 1 mais y' ao quadrado, y2, né? Aqui ficou esquisito, aqui não deu para colocar esse 2 muito pertinho ali, né? Mas seria a derivada primeira dessa função y2 aqui. E aí, nós calculamos a variação da distância. ΔS vai ser igual ao valor final menos o valor inicial. E avaliamos, né? Se for maior ou se for menor, né? Tarará, tarará. Porém, para variações bem pequenas, a condição de extremo será dada por ΔS igual a zero. Quando nós encontrarmos o resultado, que é uma reta, né? Nós vamos, se a gente for fazer uma segunda, uma pequena variação,
sabe que essas pequenas variações são muito pequenas, né? São muito pequenas. E essa pequena variação vai continuar sendo o caminho uma trajetória de menor caminho, né? De menor distância. Porque essas variações são muito pequenas. De forma que ΔS será zero quando a gente for comparar o S2 menos o S1. Da mesma forma como aqui, né? A gente escolhe um ponto x e y de x vai ser igual a y de x mais dx, na condição de extremo. Bom, por sorte, não precisamos ficar calculando por tentativa e erro, pois veremos na sequência o método que permite determinar a função y de x tal que a condição ΔS igual a zero é satisfeita, né? Que nem aqui no cálculo de extremos, né? A gente não fica, para encontrar um extremo, a gente não fica fazendo esses cálculos aqui, né? Dando valor, atribuindo valores a x mais dx, né? O que a gente de fato faz é esse método aqui, né? De encontrar a derivada primeira igual a zero. Então, nesse caso aqui também, nós vamos agora trabalhar um método que permite calcular essa condição, mas sem ficar chutando valores de funções aqui, né, esses valores aqui, até encontrar a função que dá um extremo, né, de S aqui, né. Vamos então falar sobre esse método agora, né? Para falar sobre esse método, eu vou definir então essa função aqui, que é chamado de funcional, J. J é um funcional que é igual à integral de x1 até x2 de uma determinada função f, que é a função de y da sua derivada primeira, podendo ser função da derivada segunda, enfim, poderia ter dependências de outras derivadas ali. E dependência de x pode ter também ou não, né? Dependendo. Onde y é uma função de x, y' a derivada primeira, y' a derivada segunda. J é chamado de funcional porque ele é uma função de funções, né? De y de x e de suas derivadas, né? Embora a forma mais geral do funcional possa ser escrito em termos das suas derivadas de ordem superior, né? No nosso curso aqui, né, essa dependência vai ficar restrita no máximo até a derivada primeira, né? Termos com derivada segunda ou superiores não surgirão aqui nesta dependência aqui, né? No funcional. Então, o funcional é a função que nós queremos encontrar o seu extremo. Como no caso do exemplo anterior, no caso do exemplo exterior, a menor distância, né? Esse S aqui era a função que nós queríamos encontrar o extremo. Então, esse J aqui faz esse papel dessa função, desse extremo, que nós queremos encontrar o seu extremo. Então, aqui tem alguns exemplos. Tá, esse aqui é um exemplo que está lá no livro, tá? Estou tentando não perder muito tempo aqui. Eu acho que vocês podem fazer a leitura lá no livro, tá? Desse exemplo.
É que, na verdade, eu fiz um cálculo ali no GeoGebra, né? Mostrando um pouco com alguns valores numéricos, né? Esses gráficos aqui não tem no livro, né? Mas eu fiz, né? O livro ele propõe ali uma forma, né? E uma forma de fazer uma variação na curva ali, né? Mas deixa eu partir daqui, então. Então, queremos encontrar extremos, né, para a função j. Então, a condição de extremo será colocada como ΔJ igual a zero. O que é o ΔJ, né? O ΔJ é o j final menos o j inicial. Quem que é o j final? Esse daqui é o j inicial, né? Agora, quando nós fazemos uma variação na função y para y mais aqui eu chamei de alfa eta x, né? Quer dizer, essa função aqui. Então, esse aqui vai representar então a função modificada, né? Esse termo aqui, que depois nós chamamos aqui de delta. Cadê o delta? Y. Aqui, esse delta y. Aqui tá marcado aqui. Então, y mais delta y representa a função y modificada. E as suas derivadas também, né? Y' mais delta y', y duas linhas mais delta y duas linhas. Por exemplo, se essa linha reta aqui, ó, é a função x, é a função y de x, essa curva em azul aqui, ó, poderia representar uma função y modificada, né? Y mais um delta y, que está colocado aqui. Essa função em azul é a y de x mais delta y e a y de x, essa linha reta aqui. Vocês precisam prestar atenção, porque eu vou invocar essa condição mais à frente, é que os pontos inicial e final, ou seja, os pontos A e B, ou os pontos x1 e x2, da função y e da função y mais delta y coincidem. Tá? Pode ser desse ponto até esse ponto, né? Ou desse ponto central aqui até esse ponto também. Né? É mais ou menos como nós tínhamos feito aqui, ó, né? A y e a y modificada, elas coincidem no ponto inicial e no ponto final. Tá? Estou enfatizando isso porque nós vamos evocar essa propriedade mais à frente. Então tá. Então ΔJ é o J final menos o J inicial. E o J final, né, está relacionado com a função y modificada. Nas funções, fazemos uma variação de x para x mais dx e avaliamos o resultado em dy. Agora, fazemos uma pequena variação na função y para y mais delta y e avaliamos o resultado em ΔJ, nessa função aqui. Nós vamos variar a função y, né, até encontrar a condição ΔJ igual a zero, para encontrarmos um extremo em j. Né? Quando ΔJ for igual a zero, essa é a condição de extremo.
Então tá, então vamos começar com um primeiro exemplo bem simples. Né? Que caso que é esse? Quando essa função f aqui não depender da derivada primeira. Só vai depender de y e de x. Tá? Depois nós vamos trabalhar o caso mais geral. Então vamos lá. Então ΔJ é o j final menos o j inicial. Assim como nós fizemos lá na cálculo de extremos, né, para funções, onde aplicamos a expansão em série de Taylor, vamos fazer aqui também. Aqui está a forma geral de uma expansão em série de Taylor. E vamos aplicar a esta função aqui, ó, f de y mais ΔY e dx. Onde x0 representa y, aqui está aqui, né? x0 representa y, h representa ΔY. Então, f de x0, nós vamos ter aqui f de yx, h ΔY vezes a derivada primeira de f. Aqui, o h quadrado, né, vamos ter ΔY ao quadrado dividido por 2 fatorial, derivada segunda da f. Só que para ΔY muito pequeno, vamos considerar a aproximação até a primeira ordem, né? Só o termo que está aqui destacado. Esse aqui nós vamos desprezar, né? Porque esse ΔY ao quadrado é muito pequeno. E quanto maior o expoente aqui, menor ainda vai ser, né? Então, ficou só esse termo. E substituindo lá em ΔJ, que é a equação 1, substituindo esse termo, nós vamos ter aqui, ó, entre parênteses, o termo que nós substituímos, que é esse termo aqui, que é a J final menos o J inicial. Só que este termo aqui, ó, se cancela com esse termo, né? Esse parênteses aqui pode ser aberto e fazermos duas integrais. A integral pode ser aberta aqui em duas integrais separadas. E essa integral vai se cancelar com essa integral. E vai sobrar somente esse termo aqui. Então preste atenção agora na condição que nós vamos colocar. Como ΔY deve ser diferente de zero, né? Por que ΔY deve ser diferente de zero? Porque ΔY é essa variação da y que nós estamos fazendo, né? Nós temos a primeira função, a primeira curva, e nós vamos fazer uma modificação nessa curva, ΔY. Se esse ΔY for igual a zero, não tem modificação na curva, y é igual a y. Então esse ΔY, por definição, é diferente de zero, assim como o próprio dx é também diferente de zero, por definição. Como ΔY deve ser diferente de zero, a condição ΔJ igual a zero implica em por quê? Vamos olhar aqui. Bom, primeiro, né? Eu quero colocar a condição de ΔJ igual a zero, ou seja, o lado esquerdo aqui igual a zero. Por quê? Porque eu quero encontrar um extremo de J. Do lado direito, então o lado direito tem que ser zero também. Tem que ser zero, né? Só que esse ΔY, nós já podemos descartar que esse ΔY não é zero. Se ΔY não é zero, então o integrando dx também não é zero, né? Então o integrando é que deve ser nulo. Então, para esse caso, quando a função f tiver esta cara, a derivada primeira de f igual a zero já é uma condição de extremo para j. Ok? Então, o que nós fizemos aqui?
Nós escrevemos ΔJ como J final menos o J inicial. Fizemos uma expansão em séries de Taylor. Simplificou. E colocamos a condição de ΔJ igual a zero, sabendo que ΔY é diferente de zero. Então, esses passos, né? Vamos agora repetir esses passos para esse caso geral, que é o que nós vamos utilizar de fato, né, nos problemas, né? Esse caso anterior aqui é só uma questão didática, né, para ficar mais fácil o entendimento, né? Agora vamos falar desse caso aqui que nós vamos utilizar nos problemas mesmo, né? Por quê? Porque esses problemas, essas funções dependerão da função y, da derivada primeira, e poderão depender de x também. Como aquele problema, como este problema aqui, né, que depende da derivada primeira, né? Não depende de y, não depende de x, mas outros problemas poderão depender. Então, o que nós temos que fazer? Nós escrevemos ΔJ como J final menos o J inicial. Vamos fazer a expansão em séries de Taylor. E depois colocar a condição de ΔJ igual a zero. É isso que nós temos que fazer. Só que aqui vai dar um pouco mais de trabalho, porque tem uma variável a mais aqui, né? A derivada primeira. Então, colocamos aqui a expansão em série de Taylor até a primeira ordem. Já desprezamos aqui os termos de segunda ordem, tá? Então, ó, a expansão aqui é feita em torno de y, né? Então, ΔY representa aquele H, né? Na forma geral da série de Taylor. Então, aqui fica só f de y. Esse termo da derivada primeira não muda, não mexe. Mais ΔY, derivada primeira com relação a y. Agora vamos, no segundo passo, vamos fazer uma expansão em série de Taylor nessa função, mas agora sobre esta variável, y' mais ΔY. E só considerando os dois primeiros termos da expansão, só até a primeira ordem novamente. Então vai ficar f de y', né? O ΔY sai, mais ΔY', derivada primeira com relação a y' da função f. E esse termo aqui só repete. Aqui eu reescrevi a equação novamente. E esse termo aqui que só repetiu no slide anterior, agora vamos aplicar a expansão em série de Taylor neste termo aqui. Então o primeiro termo não mexe, o segundo termo não mexe, e esse termo aqui, como é que fica? Y' mais ΔY vai ficar uma f de y', mais ΔY', mais vezes, né, a derivada primeira com relação a y'. Então aplica aqui a distributiva nesses dois termos. Nós vamos ter então um termo, dois, três, e esse daqui o quarto termo aqui. Então, como nós estamos desprezando termos de segunda ordem, ΔY vezes ΔY' representa um termo de segunda ordem, que nós vamos desprezar. Vai sobrar somente esses três termos aqui. Ok? Então, a f ficou com esses três termos. Agora, vamos substituir essa função f na equação 2, que representa o ΔJ, que era o J final menos o J inicial. E aqui, essa integral pode ser aberta em três integrais, né? E essa primeira integral vai cancelar com essa última integral aqui. E vai sobrar, então, esses dois termos. Vai ser uma integral com esses dois termos aqui.
Agora, vamos trabalhar um pouco esse integrando aqui, fazendo uma transformação aqui primeiro, né? Considera essa transformação aqui. O delta y' é igual a delta dy dx, já que o y' é dy dx. Agora, a ordem do delta ou dy dx não altera o resultado, né? O delta y é só uma pequena variação na função y de x e a gente pode derivar ela primeiro ou derivar ela depois. Delta e d dx são operadores independentes. Considere o primeiro termo da equação 3 e substituindo o ΔY. Então vamos substituir o ΔY' aqui neste termo. Ó. Então vamos trabalhar somente com esse termo aqui agora. Depois nós voltamos aqui na equação 3. Esse termo, né, substituímos o ΔY, vai ficar d dx, conforme está aqui, ΔY. d dx, ΔY, a derivada primeira. E aqui vamos fazer então uma integração por partes. Dessa forma aqui, né? A integral de u dv é igual a menos uv menos a integral de v du. Quem que vai ser o u? Del f, del y, isso aqui, né? E o dv vai ser o d dx, del y dx, né? Inclusive esse termo aqui ele pode ser mudado de local, tá? Ele pode vir para cá, porque essa derivada aqui, esse d dx, não está derivando essa aqui, né? Então, dv, d dx, del y, delta y, dx. Então, o resultado vai ser uv. Então, o u é o del f, del y, está aqui. E o v é o resultado dessa integração aqui, né? Que está aqui. A integral de d dx, dx com dx cancela, fica a integral de d de delta y, e a integral do diferencial é o diferenciando, delta y. Está aqui, delta y. E os limites de integração aqui. Menos a integral de v du. Então, v delta y está aqui e o du, né? Só que ao invés de colocar d de del f, del y', a gente faz d dx da função, faz uma regra da cadeia aqui, né? Aplicamos a regra da cadeia. D dx da del f, del y', dx. Só que aquilo que eu tinha comentado com vocês, né, que nos limites, nos extremos, agora o extremo tem duas conotações aqui, né? Eu quero dizer nos extremos x1 e x2, não no extremo da função em si, né? Nos pontos inicial e final, vamos dizer assim, ou aqui como está aqui, né, nos limites. Nos limites x1 e x2, delta y é igual a zero. Aqui, ó, nos pontos inicial e final, né? A função y e a y mais delta y tem que ser iguais nesses pontos inicial e no ponto final. Nesses pontos, o delta y é igual a zero.
Então, esse termo aqui vai cancelar, né? Quando a gente aplicar os limites de integração aqui, esse termo vai cancelar. Sobrou esse outro termo aqui, que é menos a integral, né, de ΔY, tararau aqui. Vamos voltar à equação 3, substituir esse resultado aqui lá na equação 3. Esse daqui é o resultado do slide anterior e esse daqui é a equação 3. Então aqui, ó, nesse termo aqui, nós vamos substituir esse resultado aqui. Vai ficar dessa forma, e aí tem um ΔY aqui, tem um ΔY aqui, e coloco o ΔY em evidência. E aí vem o passo final, a tacada final. O extremo, nós queremos encontrar um extremo, e a condição do extremo é ΔJ igual a zero. Se o lado esquerdo é igual a zero, o lado direito também tem que ser igual a zero. Só que ΔY, como nós já vimos, é diferente de zero, e dx também é diferente de zero. Então, o termo aqui dentro do parênteses deve ser nulo. Então, da condição de extremo ΔJ igual a zero, nós encontramos esse resultado aqui, que pode ser escrito desta outra forma aqui. E essa forma é a equação de Euler. Então, deixa eu recapitular aqui. Então, aqui no cálculo de extremos de funções, nós vimos que nós podemos obter um extremo de uma função, encontrando ΔY igual a zero. Só que nós vimos que, na verdade, para fazer um cálculo à mão é mais prático calcular a derivada primeira igual a zero, né? E aqui no cálculo variacional, onde que eu encontro isso? Aqui também no cálculo variacional, nós podemos encontrar os extremos colocando essa condição ΔJ igual a zero e procurando, né, colocando funções, né, até encontrar o ΔJ igual a zero, né, até encontrar essa condição. Mas fazer isso daqui, né, um computador talvez possa fazer, né, mas fazer à mão é realmente algo muito trabalhoso para se fazer, né? Então, a forma analítica, a forma mais apropriada de se fazer isso, de se encontrar os extremos, é resolver a equação diferencial de Euler, essa equação aqui. Resolvendo essa equação, nós vamos encontrar a função y de x, que garante um extremo aqui, né? Nós podemos encontrar, se a gente aplicar a este problema aqui, nós podemos encontrar a função y de x, que deve ser uma reta, deve estar ali nos problemas para vocês resolverem, né? Que determina essa condição ΔS igual a zero. Tá bom, gente? Então, esse daqui é só o começo da teoria. Na nossa próxima aula a gente vai fazer alguns exercícios. Eu quero resolver esse exercício aqui, esse problema aqui com vocês. E antes de resolvê-lo, vocês já podem assistir alguns vídeos sobre ele, tá? Nesse link aqui que eu vou disponibilizar para vocês. Não sei, bom, vai estar nesses slides, né? Talvez lá no Moodle, vou disponibilizar lá no Moodle, né? Mas também estará aqui nos slides. Vocês podem assistir alguma coisa já sobre o assunto, tá? Então é isso e até a próxima aula.